Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos que o ouviam, o menino, estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. Sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados da tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me da casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao celebrarmos a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nós fomos muito bem preparados pela primeira leitura, que nos fala sobre a relação entre os filhos e os pais. E aqui a primeira leitura diz que aqueles filhos que honram os pais receberão benefícios, alcançará o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na sua oração cotidiana. Quem respeita a mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o pai terá alegria com seus próprios filhos. Ou seja, o filho que você quer ter, você deveria ser para os seus pais. A primeira leitura nos ajuda a tomar consciência, resgatar a consciência que o pai deveria ter de si mesmo, que a mãe deveria ter de si mesma e que os filhos, na sequência, tivessem consciência de que são filhos. Porque o Salmo também nos fala na mesma sequência sobre a família. Vai falar a esposa, fala primeiramente do homem, depois da esposa, e depois fala dos filhos, parece-me que numa lógica. E a segunda leitura, se a primeira leitura e o Salmo nos dão este resgate, esta consciência da paternidade, da maternidade, ao mesmo tempo da filiação, Paulo, ele dá algumas indicações práticas à vida e às relações comunitárias, que devem ser embasadas no amor fraterno, que devem ser embasadas no amor divino, aquele amor que é gratuito, que nos garantiu a salvação.
Paulo não está falando de um romance. Nada é romântico na segunda leitura que nós ouvimos. Nada diz de bem-estar. Porque o amor, ele pode ser odiado. Na cruz, Jesus, ele foi odiado. E Paulo, então, ele anima a comunidade com as seguintes práticas: revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. E ele continua: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. E sede agradecidos. Porque se nós não mantemos no coração este processo da gratidão, nós vamos experimentar aquilo que está na primeira leitura, o desgosto. Quando era menino, ouvia as mães dizendo: meu filho está me causando muito desgosto. Já ouviram essa expressão? Nossa, que desgosto. Gente, desgosto, já dizia o músico, ele engorda e mata. Conhece alguém que já morreu de desgosto? Talvez não, porque a pessoa que passa por isso, ela nunca vai dizer. A mãe, o pai, quando eles passam pelo desgosto, eles se utilizam de códigos. Mas que bonito. O pai que diz que está passando pelo processo de desgosto com o filho, porque está mais sério, mais retraído. Ao longo de 2018, em todos os lugares que eu tive a oportunidade de estar com as famílias, eu falei sobre os códigos nas relações, como isso é importante. O pai, de olhar para o filho sabe que o pai está fazendo uma correção. Aquele código que a esposa tem para com o esposo para dizer que ela está irritada. Aquele código que o pai tem, que o esposo tem para com a esposa para dizer: eu não gostei do que você fez. E se eu falar, eu te mato. Então eu vou ficar quietinho. Aí muitos se questionam: ah, padre, eu me casei e não tenho ainda o filho, mas será que há espaço para um filho na sua família? Será que vocês já estão bem ajustados nos códigos familiares? O esposo, só de olhar a esposa andando, deveria entender o que ela quer dizer. Mas a esposa, pelo jeito que o esposo está andando, eu tenho saudade de um tempo, e talvez é o tempo de vocês, em que numa família usavam o mesmo tipo de sabonete, Lux. Os que são mais antigos, do tempo da Gamela, do Conga, do Quixute, do Bamba, vão se recordar daqueles que a mãe fabrica. Época de crise, não existia crise. Sabão de cinzas. Quem se lembra do sabão de cinza, levanta a mão. Tudo acima de 80. Não tinha crise. Até as cinzas eram utilizadas. Não tinha crise. Ah, não tem mistura. Tinha mistura. Aquilo que ainda não tinha se transformado em carne, ovo. E era feliz. E aí o pai
pelo jeito que estava a mesa. O problema das famílias hoje, as famílias já não estão à mesa. Pelo jeito que o pai tinha de colocar o prato, a mulher sabia como o esposo estava. Pela maneira dos filhos sentarem-se à mesa, os pais sabiam. Quando estavam fazendo coisas erradas, o pai sabia pelo cheiro. E hoje? Os tempos mudaram. São outros tempos. Mas aqueles que têm acima de 80 não foram educados pela babá que se chama TV. E não vou dizer nem nome, vocês sabem, cada qual vai colocar o nome. Não foram educados. Hoje as mães, elas educam os filhos, o filho aqui no braço direito e o braço esquerdo está no WhatsApp. Espera aí que a criança está chorando. Aí troca. Criança para o braço esquerdo, o WhatsApp do lado direito. Está quase dormindo. A gente continua a conversa. Não sai não. As mamães modernas. Nós só vamos ver as consequências da educação, minha gente. Que é de direito das crianças, um dever dos pais em primeiro lugar e depois um dever do Estado. Mas onde está o Estado? Para promover uma educação digna. Aí vocês têm que vir para a missa, vocês têm que vir para a igreja para ouvir a palavra de Deus que nos fala sobre esta força da família na sociedade. A Sagrada Família nos diz bem claro que Jesus, ele quis nascer numa família, experimentou a nossa existência humana, a pobreza, o trabalho, teve momentos de paz e de muita serenidade. Conheceram os dramas econômicos, da imigração, da perseguição e da morte. Para nos dar o exemplo, hoje nós estamos encerrando o Evangelho da infância. E ao encerrarmos o Evangelho da infância, que rompe o silêncio dos anos de Nazaré, revelando a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. O Evangelho nos fala sobre a peregrinação anual que todas as famílias faziam a Jerusalém por ocasião da Páscoa. E esta peregrinação era essencial aos religiosos hebraicos. E aqui, quando Jesus vai para esta peregrinação, é um sinal concreto de reconhecimento da maturidade religiosa de Cristo. Filhos maduros na fé, permanecem na igreja. Quer saber se você está educando seu filho? Vamos esperar se com o tempo ele vai permanecer. Ai, padre, meu filho saiu da igreja. Se a senhora educou, se o senhor educou, não precisa ficar se perguntando onde vocês erraram. Eles vão voltar. Ah, porque eu eduquei tão bem meu filho. Se você fez a sua parte, não precisa ficar preocupado. Existem coisas que fazem parte da vida dos seus filhos. Reze para que ele retorne agora. E esteja preparado, como pai do filho pródigo, para desarmar o seu filho quando ele chegar se justificando. Falando do passado, que ele gastou os bens, que ele fez isso, fez aquilo. O pai do filho pródigo está preocupado em devolver a dignidade. Os pais deveriam estar preparados para devolver a dignidade aos filhos quando eles voltassem, cheirando qualquer coisa. E Jesus, como sinal da maturidade religiosa, ele permanece no templo. Lá ele vai ser reconhecido, entre aspas, como adulto. E a partir de então, ele tem o direito de ler a Torá na sinagoga.
ele não está no templo como um rebelde, muito pelo contrário, ele está no templo obediente à semelhança da cruz. Por isso diz que os pais de Jesus ficaram 3 dias sem ele. Está apontando para a ressurreição. Os pais, depois que batizam os filhos, vou dizer uma coisa para o senhor e a senhora: depois que vocês batizaram os filhos, significa que os filhos já não lhes pertencem mais, são de Deus. Ai, porque eu queria tanto que meu filho ficasse aqui. Foi ser padre. Entrou para a Canção Nova. Foi ser qualquer coisa na vida para Deus. Então, os pais de Jesus, se por um lado eles experimentam esta solidão que nós experimentamos quando Jesus morre, a alegria do reencontro. E assim como os apóstolos, eles ficaram assombrados e com medo diante do anúncio que Jesus fez da sua paixão, agora o Evangelho está apresentando a Virgem Maria como aquela que não compreendeu a resposta. Por isso ela está numa atitude reflexiva. E Jesus dá uma palavra profética. Se por um lado ontem Simeão dava uma palavra profética, hoje Jesus nos dá a palavra profética. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Jesus está nos revelando por meio destas palavras a sua relação única com o Pai, que é o princípio fundamental de todas as suas opções. E termina o Evangelho dizendo que Maria, de mãe, tornou-se a discípula do Cristo. Mas por quê? Na infância de Jesus, Maria soube o momento de romper com o silêncio. Na infância de Jesus e depois na vida pública, Maria soube o momento no qual ela deveria pedir este auxílio à sabedoria encarnada, que é o próprio Cristo. Eles não têm mais vinho. E nós hoje temos que lembrar da nossa infância, porque a base de tudo está na nossa infância. E pensar, naquele tempo que nós íamos para a igreja, para o templo, com meninos e meninas, e lá nós ouvíamos as primeiras coisas sobre Deus. E o nosso pai e a nossa mãe, que não sabiam de muita coisa, mas sabiam de muita coisa que não estavam escritas nos livros, nos ensinavam. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia, até porque era criança, algumas palavras. E muito cansado acabava dormindo, mas dormia como alguém. Ave Maria, Ave Maria.
vou terminar a homilia, porque eu já estou muito emocionado lembrando da minha infância. Eu tive infância. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.